Olá amigos, está no ar Sindicep Entrevista, um espaço para discussão de temas relevantes para os servidores públicos e toda a sociedade. Você pode acompanhar em nosso site e em nossas redes sociais. E agora, também pela TV Alternativa, canal 19.1, aos sábados e domingos, às 10h30, com reprise às segundas, às 9 horas, depois do Pauta Alternativa. No programa de hoje, vamos receber o secretário de Formação da Condicef e diretor jurídico do Sindicep, José Figueiredo. Na pauta, Campanha Salarial 2024, PEC 32 e debate sobre o PASEP para servidores federais. Figueiredo, seja bem-vindo ao nosso programa. É sempre um prazer estar aqui, Ricardo. Saudações sindicalistas a você e a todos os nossos filiados. Figueiredo, antes de falarmos sobre campanha salarial, vamos ter que tratar aqui de um tema muito grave para a população, que é a ameaça da PEC 32. Como é que está essa discussão? É verdade, Ricardo. Eu costumo dizer que é a deforma administrativa e não reforma administrativa. Primeiro é necessário que a gente fale um pouquinho para que as pessoas entendam o que é a reforma administrativa, porque muitos pensam que vai atingir somente servidores, e não é verdade. Vai atingir toda a sociedade, porque é ser decretado o fim dos serviços públicos. Eu vou abordar só 2 pontos, porque ela é muito extensa e a gente não tem esse tempo para falar aqui no nosso programa. Mas a questão de concurso e estabilidade. O que a PEC prega? Ao contrário do que o Arthur Lira fala em seus discursos aí. Ela diz que não serão prejudicados somente os servidores que vão entrar agora no serviço público. É mentira. Vão ser prejudicados os que vão entrar, os que estão e os aposentados. Perfeito. É interessante frisar esses 3 pontos. Por quê? O que eles pregam? A terceirização. Se você prega a terceirização, você vai ter servidores de forma intermitente, não serão servidores para carreira. E o que acontece? Esses servidores, o governo vai investir treinamento, capacitação e ao bel prazer do político que colocou ele, do padrinho que colocou ele, ele é retirado. Isso causa o quê? Prejuízo para os cofres brasileiros. E para o atendimento ao público. Com certeza, porque quando tu retira uma pessoa que já está treinada e capacitada, tu deixa um buraco para essa pessoa que vai entrar agora sem ter o mínimo controle, o mínimo conhecimento daquele trabalho. Figueiredo, outro ponto que eu acho que é muito crítico nessa proposta, né, é o fato de exatamente isso, você tirar a estabilidade. Por exemplo, o que aconteceu no caso das joias, lá com o servidor lá da Fazenda, né, da Receita, se ele não fosse de carreira, ele teria sucumbido àquela força, né? Aquela pressão. E isso é mais uma prova de que estabilidade não é privilégio, é direito, Ricardo, e é um direito conquistado. Veja bem, numa situação igual àquela que você colocou, o prejuízo que teria para a nação se fosse um apadrinhado que estivesse ali. Ele iria deixar passar as joias, porque ele não teria como dizer o não. Já o servidor de carreira, não. Ele tem como segurar o seu posicionamento naquele momento. A mesma coisa acontece também com os servidores que fazem fiscalização, né? Sim. Como é que ele vai fiscalizar se ele não tiver a garantia da estabilidade? Ele não tem autonomia. Ele não tem autonomia. Ele faz aquilo que o apadrinhado diz para fazer. Então, essa é a importância de você ter a estabilidade. Agora, Figueiredo, esse interesse do presidente Lira em botar na pauta essa PEC, isso aí, é sério mesmo ou é só mais uma chantagem do Centrão? É a chantagem do Centrão. E aí vem uma culpa nossa, porque para que o governo ele tenha governabilidade, é necessário que nós façamos a eleição de deputados e senadores que são comprometidos realmente com o povo. E o que a gente fez nessa eleição passada? Nós não elegemos a quantidade... preocupação ficou muito grande em cima do presidente. Isso. E deixamos de lado os parlamentares. Os parlamentares, porque o presidente, ele não governa sozinho. Ele governa com toda uma bancada. E essa bancada, eu espero que nas próximas eleições a gente pense bem antes de dar o nosso voto.
Porque isso impacta lá. E o que o Arthur Lira faz é justamente isso. Como ele tem a maioria do Congresso em suas mãos, ele pressiona o governo para que consiga as benécias, no caso, para o Centrão, que é o maior que tem lá dentro do Congresso. Figueiredo, nós vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos. O Sindicep está completando 33 anos em defesa dos direitos dos trabalhadores públicos e quem ganha o presente são seus filiados. Servidor Público Federal, venha filiar-se ao Sindicep e participe do exclusivo clube de benefícios, criado especialmente para você. São dezenas de parceiros, da área médica ao setor de serviços, com descontos especiais para a família Sindicep. Garanta já para você e seus dependentes as vantagens de ser filiado ao Sindicep. Estamos de volta com o secretário de Formação da Condicef, José Figueiredo. Figueiredo, agora vamos esclarecer ao nosso público como estão as negociações com o governo federal em relação à campanha salarial 2024. Já existe proposta concreta? Não existe uma proposta concreta, mas eu te digo que o cenário agora é bem melhor. E eu te explico por quê, Ricardo. No desgoverno passado, quando nós chegamos para tratar de campanha salarial, nós tínhamos um orçamento destinado a somente 3 carreiras, que eram servidores da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal e carcereiros. Nada contra as 3 categorias, até porque nós achamos que eles têm que ter mesmo o reajuste. Só achamos que assim como eles têm que ter esse reajuste, nós e todo o conjunto de funcionalismo tem também que ter. Então, naquele momento, nós conseguimos 9% para todos os servidores, mais R$200 em cima do benefício do ticket. E hoje a gente tem como trabalhar mais de 6 meses. E naquela época nós tínhamos de trabalhar imediatamente. E conseguimos esse reajuste. As pessoas falam muito de que hoje nós temos 1,5 bilhões destinado a reajuste. Não é verdade, o governo nunca falou isso. Isso é de investimentos em estrutura, como concursos públicos. Aí sim. Existe essa verba. Hoje, na realidade, nós não temos verba nenhuma definida. E eu acho melhor. A gente pode construir isso. E vamos construir onde isso? Nas mesas setoriais de negociação. Agora, de qualquer forma, né, até como pressão, dia 3, agora, passado, nós tivemos um grande ato nacional, né, uma mobilização nacional. Vai ser assim? Essa é uma das formas de mobilizar e de pressionar? Claro. A pressão, não existe nada melhor do que fazer uma pressão popular. Mas a gente tem que entender que, apesar de a gente ter eleito esse governo, mas nós não somos governo, Ricardo. Nós somos sindicato, somos trabalhador. Perfeito. Então nós temos que ter o nosso posicionamento e temos que fazer um enfrentamento com o governo. Não tem como fugir disso. Então, esse ato do dia 3 foi só o primeiro de muitos que nós teremos. Não quer dizer porque a gente tem, que é um ponto importantíssimo, as mesas de negociação, que nós não tínhamos no desgoverno anterior. Certo. Mas nós não podemos ficar esperando só de mesa. Nós temos que ir para cima também fazendo esses movimentos paredistas. Até porque a mesa, ela trata com o governo. Mas o orçamento tem que ser aprovado no Congresso, né? Justamente. E aí a gente volta àquela velha máxima de que a gente tem que trabalhar dentro do Congresso com os parlamentares. A gente pressiona o governo, não só fazendo os movimentos como foi feito no dia 3. A gente pressiona também indo aos gabinetes e mostrando a importância de reajuste para essa classe que mostrou justamente, principalmente nos momentos do Covid, a importância do servidor público. Agora, em relação aos benefícios, como estão as tratativas? Os benefícios, inclusive, a semana agora, a ministra Esther Werneck, ela enviou um ofício, pedindo uma flexibilização em cima da LOAS para que fosse destinado uma verba para esses benefícios, como ticket, auxílio creche, a contrapartida no plano de saúde, enfim. Aí isso não precisa entrar na LOA?
Precisa entrar, mas existem... mas não precisa estar definido. Não, existe um termo técnico que agora eu sei que a rubrica ela é diferente de reajuste, mas existe um termo técnico que agora fugiu aqui. Agora, em se tratando realmente do reajuste, né, que aliás não é nem reajuste, é uma recomposição, né, porque passaram 7 anos sem ter nada. Aí tivemos esse ano um emergencial de 9%, não é isso? E então precisa recompor. Como fazer para incluir essa recomposição salarial dos servidores no orçamento? Como fazer? Com o arcabouço fiscal, que aí foi aprovado agora, o país ele tem que ter um superávit, tem que ter um crescimento né? Que é normal e que eu acredito no governo. Se você vê, a própria imprensa está divulgando que o governo que teve maior crescimento de primeiro semestre foi o governo Lula. Então a gente tem que esperar que no segundo semestre venha esse crescimento para que a gente possa negociar. Mas independente de tudo isso, Ricardo, a gente sabe que existem recursos que podem ser alocados. Então a gente... nas mesas, né, de negociação, a gente discute com o governo. Então, assim, quer dizer que essa parte já está mais ou menos acomodada, né? Existem as tratativas e há uma boa vontade do governo em negociar isso. Ah, sim. Ao contrário do governo passado, que nós não tínhamos como negociar. Várias vezes nós encaminhamos ofícios pedindo reunião e sempre negada, e fazendo aquele engodo que ia dar 5%, empurrando com a barriga e nada. Nesse agora não. A gente tem um canal de negociação. Então os servidores podem ter calma que dessa vez vai acontecer, né? Com certeza. Vamos fazer mais um pequeno intervalo e já voltamos. O Sindicep está completando 33 anos em defesa dos direitos dos trabalhadores públicos e quem ganha o presente são seus filiados. Servidor Público Federal, venha filiar-se ao Sindicep e participe do exclusivo clube de benefícios, criado especialmente para você. São dezenas de parceiros, da área médica ao setor de serviços, com descontos especiais para a família Sindicep. Garanta já para você e seus dependentes as vantagens de ser filiado ao Sindicep. Estamos de volta com o diretor jurídico do Sindicep, José Figueiredo. Figueiredo, existem muitos rumores sobre o direito dos servidores a uma diferença de PASEP. É verdade? O que o servidor precisa fazer? Bom, Ricardo, num momento como esse, nós pedimos aos nossos servidores, nossos filiados, que eles tenham calma e prudência. E não acreditem nesses advogados oportunistas que a todo custo vão querer impetrar a ação sem ter um conhecimento de causa preciso. A gente pede aos nossos filiados que enviem as suas dúvidas para o nosso e-mail sindicepmaranhão@gmail.com e para tirar dúvidas de pronto, nós teremos aqui agora o nosso advogado Paulo Linhares. Vamos falar agora com o advogado Paulo Linhares, da assessoria jurídica do Sindicep. Paulo, seja bem-vindo ao nosso programa. Opa, obrigado, Pilan, obrigado, Figueiredo. Prazer falar com vocês, esclarecer aí os servidores sobre essa questão. Afinal, os servidores têm ou não têm direito? Então, assim, o que acontece? Esclarecendo para os servidores, essa matéria, ela começou a ser veiculada na imprensa a partir de um caso que aconteceu no Distrito Federal. E, de fato, essa ação ela foi vencida por uma pessoa em específico. Algumas pessoas venceram essa ação ainda há muito tempo atrás, inicialmente. A partir do momento em que essa ação ela foi massificada, digamos assim, o Banco do Brasil ele passou a atuar de forma mais diligente nessas ações, exigindo a comprovação por parte da pessoa que ingressa na ação de que de fato teria havido esse desfalque, essa má gestão na conta individual. E aí o que a gente começou a observar? Que quando a maioria dos casos, quando vai se analisar os extratos da conta individual em conformidade com a legislação que rege o PASEP, a gente não encontra o desfalque que está sendo alegado. Então, muitos processos eles resultaram num resultado exitoso no primeiro momento, por conta do Banco do Brasil não ter exigido a perícia contábil
que seria a prova técnica para provar ou refutar. Então, nesse momento, o que a gente indica para o servidor? Que não existe de plano um direito à diferença de PASEP, porque essas diferenças elas não estão sendo corretamente ou contabilmente apuradas. O que nós temos visto são vários advogados fazendo cálculos majorados indevidamente, sem observar os parâmetros que estão estabelecidos na legislação, gerando um risco muito grande para a pessoa que está entrando com a ação. Porque o que acontece? Se você entra na justiça pedindo 100 mil, 200 mil reais, e essa cobrança ela não tem fundamento, o juiz, quando ele analisar esse pedido, ele vai condenar aquela pessoa que está cobrando uma coisa indevida a pagar um percentual sobre aquilo que ela está pedindo. Geralmente, esse percentual vai variar de 10% a 20%. Então, um servidor que contrata um advogado como esse, que não tem responsabilidade com o cálculo que ele está apresentando no processo, ele está sujeitando o cliente dele, eventualmente está ressarcindo para os advogados do Banco do Brasil 10 mil reais, 20 mil reais, e esse cenário ele não é uma hipótese, ele já é uma realidade em vários processos judiciais que foram ajuizados por servidores públicos com esses advogados que não têm o conhecimento técnico necessário para fazê-lo. Então, nesse momento, o que a gente está fazendo? Reunindo vários contadores, e não é só o nosso escritório aqui do Maranhão, mas em contato com várias assessorias jurídicas dos SINDICEPs, outros advogados que atuam na defesa das entidades sindicais, todos estão trabalhando para tentar, a partir da análise dos documentos individuais fornecidos pelos servidores para suas respectivas entidades, encontrar essa suposta violação contábil que foi alegada. Até então, não existe uma metodologia que já esteja pré-definida para encontrar esses supostos desfalques. Na verdade, o que tem se encontrado até o momento é que, analisando a documentação, a legislação, a maioria das contas que até então foram analisadas, elas geraram um pagamento em conformidade, e quando há uma diferença, são questões assim, irrisórias, de R$2, R$3, que não é isso que se está buscando nessa ação, né? Então, realmente, hoje, o cenário ele é um cenário de cautela. O julgamento que aconteceu recentemente no STJ, ele não confirmou a ocorrência dos desfalques, e isso foi o motivo que está gerando, na verdade, essa nova busca em torno do PASEP. O Superior Tribunal de Justiça ele fez um julgamento das questões que a gente chama que eles são prejudiciais e preliminares ao mérito, ou seja, antes de você discutir num processo judicial, se aquilo que você está pedindo é certo ou errado, o juiz ele precisa analisar algumas questões. Por exemplo, quem responde por essa ação? Então, no primeiro momento, isso estava gerando uma divergência nos entendimentos judiciais no país, porque havia juízes que entendiam que esse tipo de ação deveria resultar na responsabilização da União, que era responsável pelo pagamento do PASEP, e outros juízes entendiam que o Banco do Brasil, por ser gestor das contas onde os valores eram depositados, que seria o responsável. O que foi decidido pelo STJ? O STJ ele decidiu que o Banco do Brasil ele responde pela ação. Então, isso não significa, por exemplo, que o Superior Tribunal de Justiça confirmou que o servidor tenha direito ou que houve, de fato, uma má gestão. Ele disse, basicamente, que, havendo uma ação judicial sobre essa matéria, indicando má gestão no dinheiro que já está depositado, quem é o responsável para responder por essa ação é o Banco do Brasil. Isso não é uma análise de mérito, isso não diz que a ação ela é certa ou errada, ela só resolve uma questão que ela é anterior ao mérito. Uma segunda questão que foi colocada, que era um fundado receio que havia, era sobre o que nós chamamos de prescrição. A prescrição, basicamente, é o prazo que a legislação estabelece para a pessoa buscar exercer o seu direito na justiça. Então, como, por exemplo, esses depósitos do PASEP de que nós estamos falando, eles foram encerrados com a mudança da Constituição em 1988. Então, havia um receio, por exemplo, de se entender que essa ação ela contaria do último depósito, existia a possibilidade da ação, o prazo da prescrição ele contar do saque pelo servidor, e tem servidores que já sacaram há 10, há 15 anos atrás, né? Então, o Superior Tribunal de Justiça, ele também, antes de analisar a questão do direito ou não dos servidores, ele resolveu duas outras questões, que é a questão do prazo, quantos anos essa prescrição e de onde ela conta. Então, o que ficou definido nesse julgamento também? Que o prazo ele é decenal, ou seja, ele é de 10 anos, contado do dia em que o servidor toma ciência da suposta de violação ou do suposto desfalque daquela conta.
Isso foi um bom julgamento, porque ele dá para a gente prazo, né, para que a gente faça uma análise calma, uma análise responsável dessa documentação, uma vez que nós não temos ainda a configuração de nenhuma ciência de desfalque em um servidor, por exemplo, da nossa base. Então, o julgamento do STJ, ele abre uma possibilidade. Ele diz assim: essa ação ela pode ser ajuizada contra o Banco, ela deve ser ajuizada contra o Banco do Brasil, ela ainda está em prazo de ser cobrada, e esse prazo ele é de 10 anos contado da data em que o servidor toma ciência desse suposto desfalque, mas ela não analisa o mérito. Ela não diz se o servidor tem ou se ele não tem direito a uma diferença de PASEP. Essa análise ela é feita individualmente, extrato, microfilmagem, a microfilmagem servidor a servidor. Então, a partir dessa análise, que ela é contábil, aí a gente vai ter um fundamento para a ação. Então, hoje, Ricardo Figueiredo, né, nós não, enfim, como diz o ditado popular, várias cabeças pensam melhor. Nós estamos em contato com vários escritórios assim, responsáveis, e a visão de vários advogados assim, de respaldo, realmente ela tem sido nesse sentido. Perícias contábeis prévias, ainda há muita incerteza sobre a maneira técnica de calcular. Por outro lado, a gente ganhou aí um prazo, né? E havia um receio também, por exemplo, aqui no Sindicep, nós começamos a recolher essa documentação em 2019. Então, havia um receio que nós já estaríamos perto dos 5 anos, desse prazo ser indicado como 5 anos, ele ser indicado no dia que o servidor vai requerer esse documento, né? Então, o julgamento indicando que esse prazo é de 10 anos, ele abre uma possibilidade tanto da gente fazer esse estudo, né, com uma amostragem maior, porque, eventualmente, isso é preciso esclarecer, pode acontecer que o servidor A ele tem uma violação e o servidor Z não tenha. Então, no fim das contas, a gente vai precisar analisar pessoa por pessoa, embora, a partir da análise de um grupo, a gente tenha uma amostragem, né? Perfeito. Mas a análise realmente adequada, ela seria individualizada mesmo, né? Então, são questões que a gente precisa esclarecer para que o servidor ele não vá atraído por falsas promessas de ganhos imediatos, de ganhos exorbitantes, e acabe se colocando numa situação de prejuízo, porque esse tipo de dívida que é gerada no processo judicial, eventualmente ela vai gerar uma penhora, um bloqueio de conta bancária, um impedimento da transferência de um veículo, um impedimento da transferência de um imóvel, né? Então, às vezes, um servidor ele pode entrar com uma ação dessa cobrando aí R$200 mil e, de repente, ele ficar com uma dívida alta, sendo cobrado pela justiça de uma maneira insistente. O Banco do Brasil ele vai atrás desses honorários depois, né? A gente já está vendo isso lá no Distrito Federal e em outros estados do Brasil também. Então, a gente quer alertar o servidor do Sindicep aqui do Maranhão para que ele tenha cautela, para que ele busque advogados de referência, que, no caso, estão aqui no sindicato, para fazer o ajuizamento dessa ação uma litigância responsável e não tornar essa ação uma aventura, né? Uma aventura que ela pode sair muito cara. Então, são essas as questões, assim, eu fico à vontade para esclarecer em detalhes, se vocês quiserem, né? Mas, assim, o panorama geral dessa ação hoje, ela gira em torno dessas questões que eu te falei para vocês. Então, a gente tem definições pelo STJ de questões que são anteriores ao mérito e muita incerteza no mérito, com um fundado pedido de cautela, porque os estudos iniciais eles não revelaram o que se estava buscando. Então, é preciso que a gente continue essa busca desses fundamentos e a busca também dessas metodologias de cálculo para que a gente possa fazer análise um a um e, havendo essa violação, o Banco do Brasil, no caso, seja responsabilizado a restituir, o que ainda não aconteceu no momento, né? Doutor Paulo, infelizmente nosso tempo aqui é muito curto, mas agradecemos a sua pronta resposta. E então o que a gente tem a dizer realmente para os nossos filiados tenham calma, e qualquer dúvida, mande para nós pelo e-mail ou vá ao sindicato, não é isso? Não vamos atrás de oportunistas. O sindicato tem como resolver a situação de cada um, não é isso? Sim, na verdade, Ricardo, é um excelente apelo, porque os advogados que estão atuando fora do sindicato, eles não têm uma litigância responsável, na verdade não tem um compromisso com o servidor. É muito comum nós ouvirmos aqui nos atendimentos que eventualmente um servidor ele otorga uma procuração para um advogado desse, não consegue mais contato, não consegue uma assistência, eventualmente ele tem prejuízos, né? Isso é também recorrente. Então,
a nossa recomendação é que o servidor faça parte do sindicato também, vindo aqui, conversando conosco, trazendo proposições, dúvidas, otimizando o resultado do nosso trabalho dentro dos processos também com isso, né? E aí fique realmente precavido, porque há toda sorte de golpes aí no mercado, advogados, pessoas que se passam por advogados de fato aplicando pequenos golpes, enganando as pessoas. Então a gente pede realmente que o servidor público, que ele é afiliado ao sindicato, ele procure um advogado da sua entidade, porque aí ele vai estar de fato em contato com escritórios de referência que podem dar para ele instruções que vão zelar pelo direito dele de uma forma segura. Tá bom? Muito obrigado. Muito obrigado também, Figueiredo. Agradecemos também a você que nos acompanha e esperamos todos para a próxima edição do Sindicep Entrevista. Até lá!